Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos 25 ao 30. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, o teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Parábola do filho pródigo. Jesus ensinou no seu ministério terreno muito sobre parábolas. E uma das parábolas mais interessantes é a parábola do filho pródigo, que fala sobre aquele filho que deixou a casa do pai, foi embora viver no mundo e foi usufruir da vida, conhecer a vida fora de casa. E esse que conheceu, que desperdiçou tudo que tinha, e ao voltar, arrependido, pede perdão ao pai. E aquele pai que nunca desistiu do seu filho, alegra-se e até prepara uma festa para comemorar a sua volta. Mas o filho mais velho, aquele que nunca saiu de casa, estava trabalhando. E quando chega em casa, que vê aquela festança toda, pergunta a um dos servos o que estava acontecendo, e quando ele fala que é sobre o irmão que voltou, ele se indigna, ele fica muito chateado. E aí ele se recusa a entrar na festa e fala para o pai que ele trabalha há tanto tempo, ele sempre viveu nas regras, viveu na lei, ele nunca transgrediu, e agora que ele volta, aquele irmão dele que desperdiçou tudo com mulheres, tudo, sua fazenda, com amigos, com bebedeira, com noitadas, ele volta e o Senhor faz uma festa para ele. Que coisa desagradável, eu não vou entrar nessa festa. Ele fica muito irritado. E eu quero aqui compartilhar com você que está assistindo esse vídeo alguns pontos desse irmão. O irmão remanescente, o irmão que nunca foi embora. Primeiro ponto, o ativismo. Ele era muito ativo. Ele vivia trabalhando por anos. E ele nunca parou para ouvir uma boa música, para usufruir de uma boa e gostosa alegria, comer uma boa comida. Ele era rico, mas ao mesmo tempo ele era pobre, porque ele não usufruía do que tinha. E isso é uma coisa que a gente precisa refletir, porque às vezes o ativismo faz isso com a gente. Às vezes a gente é tão ativo, às vezes a gente participa de tudo que acontece na nossa igreja, mas na nossa vida pessoal somos tão pobres, não temos tempo para a nossa família, não temos tempo para os nossos filhos, não temos tempo para os nossos irmãos, não temos tempo para os nossos cônjuges. Deixamos a vida passar e não fazemos nada. E aí perdemos até a capacidade de nos alegrar com os que se alegram. Outro ponto importante aqui fala sobre quando ele diz assim: eu nunca transgredi nenhuma lei. Viver tão duramente, ser tão correto, cobrar tanto de nós, mas ao mesmo tempo, com essa dureza tão grande, perder a capacidade do perdão, de não admitir que o outro pode errar, que o outro em algum momento pode fazer algo que vai nos desagradar. E aí, como nós somos muito severos conosco mesmo, às vezes perdemos a capacidade de entender que o outro pode errar. Porque por mais que a gente queira ser perfeito, nunca vamos ser. Todos nós erramos. E aquele irmão, ele não admitia o erro do outro.
ele vivia de forma ativa e de forma muito severa, ao ponto de não ter mais a capacidade de chorar com o que chora. Outro ponto importante, ele fala, este teu filho, ou seja, ele não tinha mais aquele como o seu irmão. O que foi embora não era mais o seu irmão, era este teu filho. Uma coisa também que é bom a gente refletir, porque o que Deus pensa não é o que nós pensamos. Às vezes, aquilo que para no nosso olhar humano é abominável, para Deus não é. Não temos o direito de julgar, porque Deus é que é o juiz, Ele é que julga, Ele é que diz, Ele é que faz tudo aquilo que tem que ser feito, porque Ele é o autor da vida. Então nós precisamos aprender que não podemos julgar quem é e quem deixa de ser por Deus, tomado como filho ou como filha. O que nós precisamos é aprender a amar, perdoar, fazer o melhor e agir no momento certo, no momento que Deus nos chamar para a festa do retorno daqueles que estavam perdidos, é que nós precisamos entrar realmente na festa, nos alegrar, é que nós precisamos entrar na festa e abraçar e dizer seja bem-vindo mais uma vez, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E o apóstolo Paulo, ele mesmo disse, né, que aquele que estiver de pé, né, que se fortaleça para permanecer. Então nós não sabemos se vai chegar o dia e que nós precisaremos voltar para casa. Então eu espero que Deus nos dê sabedoria, entendimento para entender os desígnios de Deus na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.